ao Podcast, hoje com o CEO e fundador da Gramado Summit, Marcos Rossi, está aqui para conversar com a gente sobre o Gramado Summit, o projeto Gramado Summit, o sonho Gramado Summit, tudo que envolve esse grande evento, esse grande projeto. Seja bem-vindo, Marcos, ao Podcast. Que legal, fico muito feliz. Bem-vindos ao escritório da Gramado Summit. É muito legal poder receber as pessoas em casa também, então queria te agradecer por estar aqui. Eu estou cada vez mais consciente de que a coisa mais escassa que a gente tem é tempo e é algo que não volta, né? Então, o ROI do tempo, ele deveria ser calculado de uma forma diferente. Então, eu queria te agradecer por ter dedicado teu tempo, por estar aqui com a tua equipe. E bora lá conversar. Isso aí, Marcos. Então, conta um pouquinho para nós sobre essa crescente da Gramado Summit, né? A gente vê que está crescendo em níveis, né? Eu vou dizer estratosféricos, porque, nossa, realmente muito bacana. Como é que vocês fazem essa estratégia de calcular? A gente quer crescer tantos por cento, a gente quer atingir tanto. Como é que é feito esse planejamento? Eu acho que a gente não tem um planejamento tão organizado quanto deveria. Eu teria que voltar um pouquinho na minha história, assim, Fê. Eu sou músico independente de formação de vida e sempre fui um cara muito rebelde, assim, de não aceitar as coisas como são. Tive banda durante muito tempo e o fato de eu ter me linkado com a música sempre foi muito focado na ideia de que de alguma forma eu posso criar algo que não existe, fazer com que outras pessoas se conectem comigo. Na época era por meio da música, tal, que hoje até é engraçado. E eu venho muito de uma veia punk, assim, cara, eu adorava punk rock, eu me sentia um adolescente super rebelde e que queria mudar o mundo de alguma forma. Eu não entendia muito bem como que eu mudaria o mundo com isso. O tempo foi passando, eu acabei, na verdade, aprendendo a empreender e descobri que muito daquilo que eu carregava lá atrás, com a música, assim, do que a música representava na minha vida, eu poderia colocar por meio de um empreendimento, que é conectar pessoas, acreditar que o mundo pode ser um lugar mais legal e fazer coisas tão incríveis que outras pessoas, de certa forma, vão buscar em mim uma inspiração para tirar os seus projetos, as ideias do papel, assim. E isso é um pouquinho do que fez a Gramado Summit nascer. Hoje, a gente, claro, é um evento realmente muito grande, assim, a gente é um evento que reúne 21 mil pessoas durante 3 dias, a gente tem 70% do público que vem de fora do estado do Rio Grande do Sul, mas lá atrás, o projeto da Gramado Summit, que a gente ainda carrega essa essência, é fazer com que toda e qualquer boa e grande ideia possa ter oportunidade. Então era pegar jovens empreendedores no seu estágio mais inicial e fazer com que esses empreendedores eles pudessem se conectar com o seu primeiro cliente ou o seu primeiro investidor. Porque hoje até esse ecossistema de inovação é um pouco mais aberto, as pessoas entendem um pouco melhor, a sociedade como um todo entende um pouco mais, mas lá atrás, em 2017, ninguém entendia o que era inovação. E o que eu fiz? Peguei um monte de maluco que tinha um projeto legal, falei assim, pô, apresenta esse projeto aqui, que alguém vai ter interesse. E eu reuni essas pessoas que tinham ideias com pessoas que queriam ouvir em uma cidade como Gramado, assim. Então, a gente fez a Gramado Summit ser um encontro muito verdadeiro e que foi escalonando desde 2017 em proporções, assim, incríveis. Tanto que a primeira edição a gente reuniu 600, a segunda já deu um pulo para 2.500, terceira que a gente devia estar umas 4 mil pessoas, mais ou menos, em 2019, quando a gente fez a primeira edição no Serra Park, que é onde o evento acontece. A gente já estava atraindo grandes empresas. Aí começa uma mudança de, pô, isso aqui não é mais só um movimento, isso aqui virou um negócio. E como que eu consigo fazer um negócio crescer de uma forma sustentável, rentável e ao mesmo tempo não perder a cara de ser um movimento, não perder a sua verdade? Então hoje, por exemplo, que tu me pergunta assim, como que a gente estrutura é sempre entregar uma Gramado Summit ainda maior, mas do ponto de vista de maior, de ser verdadeira com aquilo que ela é, não necessariamente o número de pessoas que circulam, mas a qualidade do público. A gente consegue ainda ter um exemplo como o teu, que chega numa Gramado Summit e muda a forma como tu entende. Isso para mim é o valor de verdade. Então, a forma como a gente organiza assim, o nosso crescimento é muito focado na experiência que as pessoas têm. Talvez ano que vem a gente reúna 21 mil pessoas, talvez a gente reúna 25 mil pessoas. Eu sei que eu tenho uma limitação física do espaço onde eu tô, mas para mim não é sobre isso. É sobre as pessoas quererem voltar para a Gramado Summit porque a sua vida foi transformada de alguma forma lá. E a gente veio conversando no backstage aqui, é doido isso, porque cada pessoa que eu encontro que vem numa Gramado Summit tem uma história para contar. Ou várias. Ou várias. Então é sobre isso. E é esse encantamento
né? Eu posso usar bem tranquilo essa palavra porque é exatamente isso, é esse encantamento que a Gramado Summit provoca pelo que acontece, porque no final das contas é sobre pessoas, né? O que acontece, acho que nunca ninguém sai igual como entrou de uma Gramado Summit, né? Então, isso é fascinante. Eu mesmo tenho motivações que começaram a surgir, ideias, insights que começaram a surgir a partir do meu primeiro evento Gramado Summit. E, de fato, consegui e comecei a realizar, né, para justamente, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Até a gente comentava antes da amiga Cris, que também começou as pílulas dela através do seu primeiro Gramado Summit, e que ontem foi o primeiro evento ao vivo, né? E muito bacana. E assim, a gente tem várias outras histórias, né? Então, nessa projeção, porque às vezes tu coloca números, né? Que nem esse, tu botou que seriam 20, que legal, conseguimos superar, né? Agora, tô falando, quem sabe chega a 21, 25... Mas eu acho que ainda tem, principalmente na área da saúde, porque ainda eu vejo que não são muitas pessoas circulantes lá que são da área da saúde. Se a gente começar a instigar essas pessoas a também terem interesse, motivação para conhecer o que é esse evento, o que é a Gramado Summit, eu acho que, nossa, a gente vai atingir números, daqui a pouco vai ter fila de espera. Foi mais que, assim, tem duas áreas que eu queria muito trabalhar, são áreas difíceis. Eu acho que a saúde é uma delas, o agro é outra, porque eu acho que principalmente o agro, assim, o que ele representa na economia brasileira é muito importante a gente falar sobre inovação aberta, como a gente fala em todos os segmentos, para o agro, do ponto de vista econômico. Sim. É difícil entrar. Então a gente tem essa pauta de colocar agronegócio para dentro da Gramado Summit há bastante tempo. Saúde também, pelas transformações que a gente vem tendo ao longo dos anos, desde longevidade, hoje os 60 já não são os mesmos 60 de alguns anos atrás, e principalmente por algumas análises que a gente vai fazendo de mercado, é que a medicina como um todo está cada vez mais pessoal, né? Não existe mais aquela fórmula que é aplicada para todos. Só que também são mercados super difíceis, assim, e o que a gente vai tentando entender, porque no final do dia a gente também é um negócio, é onde a gente tem uma maior facilidade de entrada para um melhor resultado. Então, um dos mercados que a gente vem tentando entrar há alguns anos já, e que eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, assim, mesmo sendo quase que passinhos de formiguinha, porque é diferente de falar em marketing. Eu pego o Rafa do Share, que também é parceiro teu, é uma entrada muito fácil, assim, que eu sei que vai dar escala de público a partir do momento que eu abraço a frente do marketing, porque todo mundo quer crescer, marketing é growth. Agora tem o mundo geek. Eu adoro o mundo geek. Puta, eu acho que quando eu analiso alguns números, assim, o mercado de games, hoje, a indústria de games ela é maior do que a do cinema e da música juntas. Então, assim, quero investir nessa área. Só que é difícil também. Então, no final do dia, a gente tem que fazer escolhas, assim, de qual área que a gente tem mais força, que pode dar melhor resultado e que a gente entregue alguma coisa de qualidade, sabe? Porque eu acho que a coisa mais frustrante para mim seria, vou abraçar uma área sem que ela realmente seja uma coisa incrível, assim. E até falando desse ano, uma das nossas grandes apostas que se provou super funcional foi um palco que a gente criou para Divergência, que é aquele palco que tu vê no corredor principal, tinha um palco na frente. Eu trouxe o Candreva, que é um amigão meu, futurista. Falei, eu quero um palco onde as pessoas aprendam a divergir. Porque nos dias contemporâneos, a gente não sabe mais divergir. Tu tem uma ideia diferente da minha, a gente briga. E eu acho que a gente vive num momento de sociedade civil organizada que a gente deveria saber conversar e saber aceitar a opinião oposta. Ser democrático tá difícil. E que talvez, cara, a gente vai ter opinião diferente e tá tudo certo, desde que sejam opiniões embasadas em alguns fundamentos. E o que a gente fez ali no palco foi isso, cara. Tinha um palco que ele escolhia um tema, ele tinha pessoas que debatiam e daqui a pouco esse tema sairia de 40 minutos para 2 horas de bate-papo, a galera que estava assistindo, interagindo junto. Então, foi muito rico, assim, entender que a Gramado Summit, do mesmo jeito que ela pode ser extremamente inspiracional, do ponto de vista de eu ter alguém no palco principal inspirando alguma outra pessoa, eu também posso provocar debate. Que era uma dúvida que a gente tinha, será que a gente é só inspiração ou a gente também é debate? A gente também é debate. Então tem N áreas, assim, mas eu tenho um sonho mais maluco ainda, que é a hora que a Gramado Summit vai deixar os pavilhões e vai chegar na cidade de Gramado, assim, o meu sonho mais
sei lá, meu sonho meio utópico talvez, seria que a pessoa chegasse na Borges de Medeiros em Gramado, pegasse um patinete, conforme ela vai andando a Borges de Medeiros, ela encontra Gramado Summit em algum lugar. No Palácio dos Festivais eu vou ter um tipo de ação, na Rua Coberta eu vou ter outro, no Hotel Casa da Montanha eu vou ter outro, e a Gramado Summit ela deixa os pavilhões e ela se torna parte da cidade. E isso eu acho que seria nosso grande lance de experiência de Gramado Summit. É fácil? Não. É muito difícil. Mas assim, tá no nosso roadmap. Eu para 2026 gostaria de, apesar da Gramado Summit estar confirmada 4, 5 e 6 de maio de 2026, eu queria no dia 3 fazer uma ação no Palácio dos Festivais. Não sei muito bem o que ainda, tenho uma abertura do evento que eu queria fazer no dia 3, acho que o Palácio dos Festivais é icônico, e como a gente vem abraçando uma veia mais cultural nos últimos anos, acho que de repente esse mix de cultura ele poderia acontecer no dia de abertura. Com certeza. Então, eu gostaria, quase dizer, eu quero, vai acontecer, porque a palavra tem força, né, mentaliza e começa a movimentar as pessoas, né? É isso. E falando em relação às pessoas, o que tu, assim, se tu fosse ver hoje em dia, alguém que nunca, o que tu teria para dizer que alguém que nunca veio, nunca foi num Gramado Summit, assim? Vem aí, monte seu stand, alguma coisa, ou, né, vai para a área VIP? Eu acho que existem duas Gramado Summits. Se hoje eu fosse procurar uma empresa que nunca participou da Gramado Summit, eu sempre vou num discurso muito técnico de negócios, que é a maior parte dos eventos do Brasil hoje de inovação estão concentrados em capitais. E em capitais, a gente tem uma série de problemas que é relacionado a capitais. Locais com muita gente. A vida do evento ela acontece ali. Quando tu tira estes eventos de grandes capitais e tu coloca numa cidade turística como Gramado, que tem 8 milhões de turistas no ano, que é uma cidade incrível, qualidade de vida absurda, segurança absurda, o evento é uma boa consequência para uma viagem. Então, quero trazer uma empresa para cá, eu trago uma empresa para cá, tem um evento que tem muita gente que busca o evento não só pelo evento, mas também pela permanência na cidade. E com isso, alguns negócios que começam na feira de negócios, eles podem acabar se concluindo na cidade. Assim, tu vai num evento em São Paulo, tu faz relacionamento com uma marca que está lá expondo. Todos os pontos de contatos de vocês acontecem nos pavilhões. Aqui em Gramado não. Tu sai dos pavilhões, tu pode encontrar aquela pessoa que tu quer conversar num fondue. E ali existe uma extensão natural dos negócios que só cidades turísticas conseguem entregar. Mas o discurso que eu mais gosto de Gramado Summit é o discurso para quem compra o ingresso para assistir conteúdo. Todo mundo precisa de um chacoalhão. Todo mundo precisa entender que o mundo está em movimento o tempo inteiro. Tu tá te achando muito bem no momento que tu tá? Legal. O mundo tá mudando tão rápido que talvez tu nem perceba que mudou, e quando tu perceber já vai ser tarde demais. E eu acho que a Gramado Summit é um grande convite para mostrar que toda e qualquer ideia, independente do segmento, ela precisa desse chacoalhão, ela precisa de inspiração. E a gente faz um trabalho muito legal para mostrar que dá para mudar, dá para fazer diferente. Então, eu queria citar uma matéria que a gente recebeu na Folha de São Paulo esse ano. E eu achei uma das paradas mais legais, assim. No mesmo palco que tu vai ter a Luísa Helena Trajano falando como que uma gigante do varejo de faturamento de 70 bilhões no ano muda o seu modelo de negócio saindo do varejo a ponto de oferecer soluções tecnológicas para outros empreendedores, tu vai ter um skatista tipo Bob Burnquist no mesmo palco, falando sobre o futuro. Tu vai ter o Naldo Bene. Cara, o que o Naldo Bene tem a ver com uma Gramado Summit? Depende do ponto de vista, tudo. Depende do ponto de vista, nada. E tá tudo bem. Porque eu acho que esse mix de conteúdo inspiracional que a gente cria, que tu não consegue encontrar em outros lugares, assim. E eu sou um cara que com o tempo me tornei muito, muito crítico ao meu próprio evento para que ele continue surpreendendo e que a gente não se limite a um conteúdo óbvio. Porque se o meu principal ativo for só os nomes, vou pegar nomes conhecidos no mercado. Qualquer pessoa que está aqui nessa sala pode criar uma Gramado Summit. Agora, quando a gente não se limita a entender a lógica do conteúdo da Gramado Summit, para tu montar uma Gramado Summit, tu tem que ser muito bom, porque no mesmo palco que tu tem Luísa Helena Trajano, tu vai ter o Bob Burnquist e tu vai ter o Naldo Bene. E isso é uma mistura que só acontece na Gramado. Tem uma coisa que eu gostaria de te falar, que eu acho que dá para até fazer uma comparação. Sabe,
há um tempo atrás até virou filme, enfim, a mulher bonita parece que não pode ser inteligente. Eu lembro que quando tu comentava no início, pelo menos anos atrás, Gramado não pode ser só chocolate, Natal Gramado tem muito conteúdo, Gramado tem muita coisa para oferecer. E logo, eu lembro que eu fiz essa relação. Gramado pode ser muito mais que só Natal, chocolate e etc. Então, realmente, Gramado tem muita coisa para oferecer, porque as pessoas daqui têm muito a oferecer, porque as pessoas daqui são abertas, gostam de receber, gostam de inovações também e gostam de expor pessoas que daqui a pouco, que nem tu disse, tá, famosas ou não famosas, mas que têm conteúdo para oferecer. E até uma forma de incentivar outras pessoas a dizer, pô, aquele cara que eu nunca ouvi falar na vida estava num palco falando uma coisa assim fantástica, extraordinária. Cara, daqui a pouco eu também posso. Exato. Daqui a pouco, né, uma nova ideia também pode ser apresentada aqui. Por que não? Né? É que tem duas Gramados também, viu, Fê? Até fazendo um comparativo. Gramado hoje é uma cidade que ela só é pequena de estrutura. Porque o que ela representa... A gente é maior em número do que o Rio de Janeiro, do ponto de vista turístico. Gramado é a segunda cidade de maior potencial turístico do Brasil. Só que a gente é uma cidade de 40 mil habitantes. Então, assim, Gramado só chegou nesse ponto porque ela soube se reinventar. A gente vem de uma era... e assim, dá pra voltar até um pouquinho mais. Cara, que cidade que ia dar certo há milhares de anos atrás, sendo a cidade onde os tropeiros paravam em Gramado para respirar. É por isso o nome da cidade, por causa do ar. Aqui era um lugar bom, existiam gramados para que a gente pudesse respirar. Só que a gente era uma parada. E depois, com a modernidade, a gente fica a 120 quilômetros do aeroporto, em cima da serra, cara, não faz sentido nenhum. Como que dá certo? Muito voltado... existe a linha empreendedora fez com que Gramado acontecesse sob diferentes perspectivas. Então a gente teve a era do móvel, a gente teve a era do chocolate, a gente teve a era do turismo que se sustenta até hoje. A minha provocação para Gramado é que agora que a gente chegou neste grande patamar, a gente não pode se contentar em ser apenas, sendo que a gente tem possibilidade de ser mais. Então quando eu digo, cara, a gente sempre foi conhecido pela terra do chocolate e do fondue do Papai Noel, a gente não pode permanecer sendo isso. Porque o mundo vai mudando. E a gente tem uma possibilidade muito legal aqui de fazer com que Gramado seja uma grande sandbox. Que assim, cara, tem um projeto inovador, a gente junta aqui um projeto inovador. Pô, Gramado pode ser a cidade que recebe esses projetos, onde tu pode testar, porque é mais fácil de controlar. É um destaque absurdo, uma ideia que dá certo em Gramado faz com que o país inteiro olhe para Gramado, porque o país inteiro olha Gramado. Então a provocação da Gramado Summit foi sempre essa. Movimentando a cadeia turística, porque querendo ou não, a gente é um negócio que movimenta o turismo. Num ano, nessa última edição, a gente deixa mais de 100 milhões de reais para a indústria turística. Como? Porque as pessoas passam pelo menos 3 dias em Gramado consumindo uma média de 2 pessoas aí por família, a gente tem um resultado muito legal. E eu acho que, cara, a gente se limitar na vida... Não dá. Cara... Passa tudo tão rápido, Fê, e os últimos tempos têm me ensinado muito sobre isso. Passa tudo tão rápido que qualquer limitação que a gente se impõe é uma perda de tempo absurda em relação ao potencial que a gente tem. Então, quando eu falo sobre essas transformações, assim, eu provoco a cidade, eu provoco o meu próprio negócio, é que passa tão rápido que a gente não pode desperdiçar essa parada muito legal chamada vida que a gente ganha e que a gente divide. E eu digo em relação a absolutamente tudo. Qualquer pessoa que tem a oportunidade de fazer algo e não faz só porque chegou num patamar e considera aquilo o suficiente, está cometendo um erro gigantesco. E fazendo um paralelo com Gramado hoje a gente vive uma cidade que ela é muito pujante numa área específica. Mas para que viver numa miopia que a gente vai viver só disso pro resto da vida? Pô, vamos provocar, vamos fazer Gramado ser um lugar legal que todo e qualquer negócio digital possa chegar aqui em Gramado, qualquer ideia inovadora, mesmo sendo da área da saúde, possa entender que existe um benefício para se estar em Gramado. E aí eu acho que a Gramado Summit entra como esse grande canhão de comunicação e provocação para que a gente mude a nossa estrutura enquanto comunidade. Que legal. E como é que tu vê projetos ou possibilidades para ampliar o leque de oportunidades para o pessoal da saúde estar nos palcos da Gramado Summit 2026? É uma pergunta para mim até um pouco complexa, porque a saúde não é minha área específica, mas o grande problema é que
Eu vou fazer uma analogia muito, muito boba aqui, mas fintech é uma parada que todo mundo conhece, finanças, e que existem muitas empresas, e a maior parte das startups talvez do Brasil, esse dado talvez não seja tão preciso, mas é voltada para a área financeira, porque é sexy. Sendo sexy e é algo que todos nós dividimos, eu tenho demanda. A saúde não é sexy. Esse é o grande problema. Esporadicamente ela se torna sexy, que é algo que todos nós queremos entender sobre. E eu não sei se eu colocaria saúde como um todo, assim, mas o mercado de wellness está cada vez mais crescendo. E eu acho que uma das possibilidades de Gramado Summit abraçar a área de saúde está mais ligada ao wellness e bem-estar. Porque esse é um assunto da saúde que virou sexy. Sabe, se a gente for falar sobre algumas... É incrível isso, assim. Existem algumas evoluções do ponto de vista de medicina que a gente não conversa, né? Tipo, e eu adoro ser... Eu adoro esbarrar num assunto que não é interessante para a maior parte da sociedade quando deveria. Então, eu agora tive um problema de cálculo renal, pedra nos rins, enfim, estou num processo. E aí eu fui fazer a operação e eu começo a perguntar, cara, como é que era 10 anos atrás? Se tu pegar a evolução de como era 10 anos atrás para quando é hoje, a gente tem uma evolução absurda do ponto de vista cirúrgico. Que não se fala, né? A não ser que a gente enfrente o problema. Daí a gente talvez entenda. Mas se tu analisar o mercado como um todo, evoluiu muito, só não é tão popular quanto falar no ChatGPT. Entende onde eu tô querendo chegar? Sim, sim. Agora, quando tu coloca mercado wellness, aí muda um pouquinho. Porque eu consigo ter a atenção das pessoas em relação a alguns assuntos que eles se tornam mais sexy. E isso eu percebi muito num bate-papo que eu tive com o Rony da Reserva, num evento que a gente rodou no dia 3 da Gramado Summit esse ano. 3? 3, 4, 5, 6. Eu falei errado a data da Gramado Summit 26, por sinal. Mas no dia 13 a gente rodou um evento e hoje o Rony sai da Reserva para investir 100% no mercado de wellness e bem-estar. Então, assim, por quê? Porque tem uma demanda crescente de mercado que as pessoas querem saber sobre. Mas eu acho que a culpa, não querendo dizer essa palavra muito pesada, mas é dos próprios profissionais da saúde que não conseguem ser mais humanos na hora de falar ou ser mais, assim, marqueteiros na hora de falar. Pode ser? Eles são muito técnicos. Pode ser? Muito técnicos, então assim, eu não vou falar sobre a evolução da técnica cirúrgica, para quê? Né? A gente precisa aqui os médicos saberem, pronto, deu, o paciente chega e faz o que a gente tem que fazer. Só que não, isso precisa ser divulgado para o mundo, porque daqui a pouco tu pode optar, né? Ou tu precisa saber dessa técnica, porque teu filho vai ter que passar por isso, ou sei lá. Mas acho que as próprias pessoas, tanto gestores da saúde quanto profissionais da saúde, não aprenderam a fazer um encantamento, criar storytelling e tudo mais, que é o que encanta. Eu acho que a partir do momento que a pessoa começar a vender o seu trabalho, o seu serviço, como uma coisa assim, pá, olha que foda, olha que legal, isso aqui é uma evolução, daqui até aqui, é 100 anos em 10, sabe? Eu acho que a gente vai começar a ser mais sexy. Eu tenho 3 exemplos de como a medicina... eu vou colocar medicina, saúde, tudo junto, pode ser sexy. Só que, eu na verdade vou dar 2 exemplos e falar sobre uma área que descobriu isso e tornou a área da saúde sexy, que é a área da estética. Estética é absurdamente... Eu tenho amigos médicos que sacaram aqui pro Instagram para falar sobre estética funciona e estão fazendo cirurgia plástica como ninguém. Beleza. Segundo ponto, tu te lembra das pulseirinhas de Power Balance? Que eram as pulseiras de equilíbrio. Sim. Uma puta mentira que contaram, todo mundo em algum dia pensou em usar aqui, vendeu pra caramba, era uma puta enganação. Assim, tem demanda para a área da saúde. Nem que tu crie um pedaço de plástico, minta, que é para manter o equilíbrio e venda. Enfim, tem até uma série sobre isso, que é o puta escândalo da Power Balance. O segundo exemplo, a coisa mais comum é ver uma pessoa com sobrepeso de Apple Watch. Aí tu pergunta assim, pô, por que tu tem um Apple Watch? O cara vai dizer assim, não, porque aqui eu cuido quantos passos eu dou no dia, barará. Tá. Mas e? Enfim, eu acho que as empresas que são genuinamente inteligentes para trabalhar o mercado de saúde, elas criam um storytelling muito legal e fazem com que as pessoas queiram aquilo a ponto de mudar de vida, nem que não mude. Então assim, tu tem um Apple Watch porque tu vai te tornar fit em algum momento. Mas,
Tu não começou ainda, mas tu já comprou, tu já fez um investimento de 10 mil. Ou seja, existe oferta e demanda, só que não é sexy. E eu acho que se não é sexy, tu também não consegue fazer um palco sobre isso. Porque tu imagina se eu coloco... Teve um bate-papo na Gramado Summit, um cara brilhante, cara. Eu não me lembro se ele... Eu acho que ele é psiquiatra, psicólogo psiquiatra, Dr. Alexandre, na Gramado Summit. Falar com esse cara... Pode ser, ele não estava num bate-papo contigo? Comigo, no meu painel. Esse cara é brilhante. Ele é brilhante. Só que assim, como que eu vou colocar esse papo num palco para 2.000 pessoas? Não é tão sexy. Então, o que eu acho que a gente faz de uma forma muito inteligente, e tu vivenciou isso, a gente vai testando a receptividade do público para alguns outros assuntos em palcos menores. E aí, conforme a gente vai trazendo esses palcos menores vão tendo uma adesão, a gente vai construindo essa jornada para um palco maior. Porque no final do dia, um palco de Gramado Summit com 2.000 pessoas, ele tem que ser muito sexy. Porque se ele não for sexy, ele acaba frustrando todo mundo. Mas eu acho que a saúde ela tem alguns gatilhos muito legais e ela não aproveita. Até eu ia dizer assim, o Alexandre, ele tava tão acelerado, não chegava a nível Candreva, né? Porque o Candreva... Candreva é maluco. Nível Candreva, não sei se alguém chega, esse cara né? É maluco. Mas, enfim, e ele tem didática, ele fala, assim como a Manuela, que estava no palco também, que é neurologista, neurocientista também, enfim. Então, é um palco muito legal e a gente ficou muito feliz porque todas as cadeiras estavam lotadas e no entorno, muita gente em pé, querendo ouvir, né? Que a gente estava lá, o que a gente queria falar sobre a inovação e a tecnologia voltada para a saúde. Foi muito, muito bacana. Eu queria dar mais um exemplo ali sobre... Tudo ser comunicação e gerar desejo, tá? Sim. Tudo. E é o que eu trabalho. Eu comprei um Apple Watch Ultra. Tá? Porque, cara, quando eu comprei o Apple Watch Ultra, eu comprei porque, nossa, sei lá, esse relógio aqui, que eu não estou usando no caso, eu posso subir o Everest. Sabe quando que eu vou subir o Everest? Não sabe quanto que eu subi qualquer... porque eu posso mergulhar 300 metros no meio do... Cara, eu não entro na praia. Sim. Mas eu comprei. Sim. Porque o fato de eu... sentir que eu comprou posso fazer parte e eu faço parte é muito legal. E eu acho que no final do dia é tudo sobre fear of missing out. Que é assim, o medo de não fazer parte de algum movimento. E eu tenho uma teoria de que tudo que faz com que a gente tome algumas decisões relacionadas a, sei lá, qualquer coisa na vida tem a ver com movimento. Tudo tem a ver com movimento. Tudo tem a ver com pertencimento de comunidade. A própria Gramado Summit é um puta pertencimento de comunidade. Eu vi que tu tá com a camiseta do Foo Fighters. Cara, Foo Fighters é pertencimento de comunidade o tempo inteiro. Eu amo esses caras. Porque tem todo um storytelling de como se constrói o Foo Fighters. Eu duvido que um fã de verdade Foo Fighters diga que um álbum inteiro é bom de ponta a ponta. A gente torna ele bom por causa de 3 ou 4 músicas e pelo que o Dave Grohl representa. Mas não necessariamente pelo álbum ser bom. Mas o álbum se torna muito, muito, muito bom. Enfim, tô dando um exemplo de áreas que eu conheço aqui, mas é sobre isso, sabe? E o que acontece com a saúde? Quem é que quer falar em saúde? Vamos falar sobre hospital. Aqui ninguém quer falar, a gente quer evitar. Só que todo mundo em algum dia vai precisar de um. E quanto mais a tecnologia evoluir, mais interessante é. E como que isso acontece? A gente falando mais sobre, a gente debatendo sobre os temas que estão na vanguarda do mercado. É a mesma coisa. Eu sou meio maluco, tá? Eu fico falando sobre coisas que eu não entendo e aí as pessoas de vez em quando... Mas é assim. É a mesma coisa uma pessoa nunca ter experimentado autoestima na vida porque não se sente feliz consigo mesmo, porque, exemplo, tá? Vou dar um exemplo agora. Porque tem orelha de abano e aquilo não eleva a autoestima dele. Não. Eu tenho. Calma. Eu tenho. Enfim, e daí a pessoa, quando faz o procedimento cirúrgico, que a gente recoloca, a gente, profissional cirurgião, né? Então, e eu consigo dar reabilitação de forma veloz, a ponto de ele estar de volta para o seu mercado de trabalho, de volta para sua família, fazendo suas atividades, em tempo recorde. Cara, as pessoas assim, essa dimensão da felicidade que uma cirurgia, muitas vezes estética, o que ela interfere na autoestima, na qualidade de vida da pessoa é impressionante. Pessoas que, por exemplo, assim, nunca foram à praia por vergonha de se expor, porque nenhum sutiã GGG, 3G, né, XXG, não cabiam, e quando consegue, então, fazer realmente uma cirurgia de redução e de reposicionamento de mamas, consegue ir pela primeira vez numa academia, porque não sente vergonha, começa a correr, começa a ir a lugares que nunca foi, porque ela está bem consigo mesma, sabe? Então, sobre
essa sensação e é essa história que a gente tem que contar, porque são histórias reais, né? E é sobre isso que a gente trabalha. O quanto esses procedimentos que a gente faz, tanto cirúrgico quanto de reabilitação em tempo recorde, para a pessoa, hoje em dia, não desistir, não ter medo de fazer uma cirurgia, porque muitas não fazem por medo, né? Porque tem medo de dar errado, medo de morrer. E hoje em dia a gente explica na consulta pré-operatória que tudo é muito bem calculado, que não é como cirurgia nos anos 50, que hoje tudo tem um controle absurdo. Então tudo é literalmente friamente calculado, então os riscos são minimizados. A gente faz gerenciamento de risco. E a gente reage, o encantamento, a felicidade que tu vai ter depois vai ser tão grande que tu não consegue nem mensurar. E falando em mensuração, eu queria saber se tu tem como tentar mensurar todos os encantamentos que a Gramado Summit não tem, como eu acho, não, né? Fê, sabe que eu nunca fui muito movido assim a essa análise do quanto hoje eu talvez possa vir a inspirar alguém, ou quanto a Gramado Summit ela é esse motor de transformação. Eu sou muito movido a coisas muito pequenas e práticas assim, e a concepção de sucesso para mim está muito nisso. O que é sucesso para mim? É um sucesso ter um patrocinador como o Magazine Luiza numa Gramado Summit? É sucesso prático. Que é, o meu negócio, pequenininho do jeito que começou, hoje consegue trazer a maior varejista do mercado para apostar no projeto a ponto de assinar junto com o Gramado Summit. Que show, né? O que é prático para mim? Cara, conheci Luísa Helena Trajano. Era o meu sonho de vida, assim, conhecer essa mulher e trocar uma ideia com ela. Conheci, ela sabe meu nome. Massa, isso é prático. Agora a gente está num período de renovação de Gramado Summit 2026. Falar com uma startup pequenininha ali, que, suou, trabalhou, tirou R$6.500 do bolso para ter um balcão de exposição e disse, cara, valeu muito a pena, valeu tanto a pena que eu já quero estar contigo de novo. Isso para mim é a melhor definição assim, de entender o impacto do que a gente gera, porque muitas vezes quando a gente fica tentando analisar quase que um impacto que ele não é tu não consegue materializar, ele é muito abstrato, a gente acaba se frustrando e o tempo inteiro a gente fica buscando essa coisa tão grande, que nada do que está abaixo disso te traz a felicidade, assim. Então eu tento me mover muito a exemplos práticos muito reais, assim. E hoje eu tenho a grande vantagem de ter esses exemplos muito perto. E uma das coisas que eu também tenho, eu faço uma autocrítica para mim muito grande, eu não paro para analisar quem eu sou hoje, apesar de saber que o que eu tenho, talvez com 37 anos, pouquíssimas pessoas têm de acesso, de relacionamento, de transformação de negócio. Mas eu acho que a gente está vivendo uma era que todo mundo quer ser tão grande o tempo inteiro, todo mundo quer ser mais do que o outro, que eu acho isso uma puta besteira, e eu digo assim, cara, eu não vou deixar o encantamento daquilo que eu represento hoje moldar o meu caráter. Meu caráter é moldado com o exemplo real daquilo que eu faço. Meu caráter é moldado a um grande patrocinador que aposta o seu dinheiro, o seu recurso em mim, e isso me dá um senso de responsabilidade em relação ao meu produto, assim como o meu encantamento e o meu caráter vai ser moldado quando eu consigo ter um exemplo prático, tipo o Taylor, que chegou no palco da Gramado Summit. Eu não sei se tu conseguiu acompanhar, mas a gente, em 2019, apoiou um projeto chamado Acendendo Mentes, 2019 a 2021, talvez, onde esse projeto que trabalha numa periferia em Porto Alegre e tenta dar uma oportunidade melhor para jovens que estão em situações muito delicadas do ponto de vista social, e apresenta música, apresenta empreendedorismo, e um dia me convidaram lá para falar sobre empreendedorismo e startup. Fiz uma palestra para os caras, trouxe os caras para cá, e aí vieram 3 meninos, cada menino com uma ideia. A gente criou um desafio para que jovens periféricos pudessem criar uma startup. E aí tinha uma premiação, enfim. O Taylor foi o cara que ganhou esse projeto. O primeiro emprego dele veio por meio de uma Gramado Summit, e esse ano no palco ele foi lá e me entregou uma placa, que deve estar em algum lugar aqui. Cara, obrigado por tudo que a Gramado Summit representou na minha vida. Isso molda meu caráter. Isso para mim é sucesso. Porque é um exemplo prático, assim, hoje, no mundo tão digital que a gente está, qualquer pessoa pega o celular aqui e vai dizer, pô, eu sou o melhor marqueteiro do planeta. E ninguém pergunta assim, né? Tipo, mas quem é que disse? E dá... Gramado Summit é o maior... Vou trazer para mim. Gramado Summit é o maior evento de empreendedorismo digital do Brasil. Quem disse? Então, a forma como eu entendo para moldar o meu caráter, eu preciso que alguém comprove. Quando eu tenho lá o Kovalik no jornal hoje, dizendo, vai começar um dos maiores eventos de inovação do Brasil. Olha aqui, eu tenho. Então alguém está falando. Sim.
O Marcos é movido a exemplos práticos. Eu tenho que ter alguma comprovação. E aí eu moldo todo o meu caráter no meu negócio. Fora isso, cara, mexer no meu ego é uma coisa tão difícil, assim, tão que difícil. Bom. E que continue assim, né? Queria até que tu conhecesse lá o meu local de trabalho, porque eu lembro que teve também, atendi um grande no sentido representação do Vale do Taquari, um grande empresário. E daí lá, deitado na maca, fazendo procedimento, ele disse, agora eu me dei conta como aqui é tranquilo e como o meu trabalho é conturbado, né? Eu tenho até um jardim no meu trabalho, é calmo, é tranquilo. Quando eu estava terminando a faculdade, eu pensava, fazer uma mega clínica, né? Gente, funcionário, piriri, para... Quando eu comecei a trabalhar e quando eu comecei a me colocar no lugar de paciente, eu comecei a pensar que era exatamente o contrário que eu queria. Eu queria uma coisa calma, que eu não ficasse enlouquecida, que eu pudesse dar atenção 100% ao meu paciente, que eu queria dominar minha agenda, que se eu quiser trabalhar até as 9 da noite, ok, e se no outro dia eu quiser trabalhar até as 3 da tarde, ok, né? Sabe? Cara, isso pra mim é qualidade de vida. Muito. E eu não tenho mais uma... Eu já tive muito, assim, aquela vontade do empreendedor de ter números muito grandes em relação a tudo. Então, além de faturamento, tá? Tipo, eu contrato tantas pessoas. Puta, eu tô no oposto disso, Fê. O que eu acho incrível de Gramado Summit é que o meu time, ano, tem 10 pessoas, comigo, contando comigo junto. Perto do evento a gente contrata muita gente, óbvio, porque eu preciso executar. Toda decisão agora de, vamos trazer mais um profissional, eu me pergunto, precisa os 365 dias do ano, ou a gente consegue manter aquela estrutura enxuta e dizer assim, cara, a gente é pequenininho, mas tem um faturamento muito maior do que muita empresa com 100 funcionários. Então assim, vamos ficar nisso aqui, que é bonito, até porque com isso a gente não perde aquilo que eu acho que torna a gente tão diferenciado, que é relacionamento. Cara, tu vai ligar para alguém, tu vai ter algum problema, tu vai ligar pra Ju, tu conhece a Ju, tu vai ligar pro Marcos, tu vai ligar... Isso eu acho muito legal. E são coisas interessantes, como a gente vai mudando com o tempo. Eu recentemente ouvi uma história, teve um palestrante esse ano, o Itai Green. Ele é um inovador, assim, ele é um cara que fala sobre ecossistema de inovação e ele é israelense e ele analisa muito o modelo Tel Aviv. Assim, Tel Aviv, depois do Vale do Silício, foram as grandes evoluções, tanto que o Waze, por exemplo, o Waze é criação no palco do Candreva, né? Não, ele foi no palco principal. No palco principal. Sim. Ele fez uma palestra em inglês, enfim. Assim, Tel Aviv foi um berço de startups durante muito tempo, assim como o Vale também foi. Tanto que o fundador do Waze, o Waze nasceu em Tel Aviv, foi adquirido pelo Google, que está no Vale do Silício. Enfim, e aí ele conta os cases e eu estava batendo um papo com ele, ele me contou uma história que eu achei incrível, cara. Que assim, tem uma startup, eu não vou trazer os exemplos, os fatos aqui, porque talvez eu vá me perder um pouco, mas uma startup pequenininha resolveu criar um modelo de negócio para concorrer com o Wix, que é tu criar o teu próprio site em questão de segundos. Assim. O Wix é aquela, acho que a maior parte das pessoas conhece, tu pode criar um site grátis, só que o Wix tem uma série de funcionários trabalhando para ele. Esse menino foi vendido agora e toda a estrutura dele que estava concorrendo com o Wix tinha uma pessoa só na operação. Uau. Ele. Mas hoje, vindo pra cá, eu ouvi um CD inteiro que foi criado pela inteligência artificial. Eu não sabia nem que existia. E não existe ninguém. Não, tudo... existe sim. O sucesso do Spotify. Né? Umas coisas assim... Não, até pra tu mas realmente não tem ninguém cantando. Não, foi criado... assim, minha área era mais essa. Mas... AC/DC era uma banda que eu... Puta. E aí eles vieram pro Brasil... sei lá, primeira vez depois de quando eles lançaram o Rock and Roll Train, eles anunciaram uma turnê América Latina. E aí vieram com um show pro Brasil e 3 na Argentina. Vou na Argentina, né? Vou em Buenos Aires e tal. Aí, eu não sei se vocês gostam, cara, mas virou o Live in River Plate. E eu fui nesse show. Eu tô lá, se tu olhar Thunderstruck ali, pra mim é que... dizem que teve um abalo sísmico naquele... Cara, se tu olhar, eu tô exatamente nesse dia. Tu nunca vai me achar, obviamente, mas, cara, a galera faz assim. E foi uma coisa que... Foi muito impressionante, assim, de tu, pegando esses exemplos muito práticos, a força que tem comunidade. Tá, se eu perguntar aqui no escritório, quem gosta de AC/DC? Talvez conheçam, porque se tornou uma banda popular, mas na maior parte das pessoas é um grupo muito pequeno. Diferente de tu perguntar uma coisa que é popular mesmo. Pô, quem gosta de, sei lá, funk? A maior parte das pessoas vai gostar. Só que se tu colocar o AC/DC
num estádio do River Plate, tu lota 3 dias com 80 mil pessoas, cada um dos dias. É capaz das pessoas irem nos 3 shows seguidos. Isso é força de comunidade. Sim. Talvez tenha gente que na sociedade como um todo nem saiba o que está acontecendo. Vai dizer assim, puta, que é o que eu tento fazer na Gramado Summit. Na Gramado, tem um negócio muito, muito doido, que é muitas pessoas da cidade sabem o nome, não fazem ideia do que é, mas conhecem. Isso pra mim eu não quero conquistar todo mundo, eu não quero que todo mundo compre o ingresso. Eu quero que as pessoas me conheçam. Quando a RBS veio com uma proposta a primeira vez pra a gente criar algum tipo de parceria, hoje a gente tem desde Metrópolis, Exame, mas a primeira que veio, vamos fazer alguma coisa junto? Eu falei, tá, mas por que eu quero mídia aberta, cara? Eu venho dessa veia que, cara, eu sou construído em cima da internet, eu usei o Trama Virtual para divulgar minhas músicas, usei o da Cifra, não era da Cifra, Palco MP3 para divulgar. Caraca, a gente tá ficando velho pra caramba. Mas, então assim, pra quê? E aí veio um entendimento muito legal que não é sobre venda, que na época pra mim era a linha não é sobre baixar a música, mas é sobre eu me tornar conhecido. E eu me tornar conhecido, não necessariamente as pessoas vão comprar o meu ingresso ou ouvir minha música, elas vão saber quem eu sou. Sabendo quem eu sou, cria o respeito, aumenta a comunidade e aumenta esse pertencimento. E aí meio que, hoje, tu me perguntou até sobre Gramado Summit, como que eu consigo, fazendo um paralelo direto com música, como que eu consigo permanecer under, porque eu quero falar com o meu fã raiz, aquele cara que gosta de mim, chegar no mainstream, mas sem excluir aquela galera que teve comigo, porque na música acontece muito isso, né? Quando é under, parece que é nossa, daí a pessoa se torna popular. Que é o lance do Foo Fighters, cara. Foo Fighters nunca deixou de falar com o fã raiz. Continua gostando. Assim como ele abriu e as pessoas conhecem a magnitude dele. Então eu brinco muito que a Gramado Summit é quase minha banda, assim. Que legal. É como que eu consigo trazer o maior número de pessoas, me tornar conhecido para quem não necessariamente vai consumir meu produto, mas aí eu acho que cria muita credibilidade, mas eu não perco a essência, assim. Então tem uma molecada que vem desde a primeira edição da Gramado Summit e a gente continua verdadeiro com essa pessoa. E que assiste os teus vídeos, porque volta e meia tu fala sobre, né, os teus textos que tu está escrevendo. Tô adorando, cara, eu tô adorando isso. Que legal. Eu quero escrever mais. E esse movimento que eu fiz, que tu tá... Sabe que esse movimento que eu fiz foi 100% é melhor que terapia pra mim. Eu quero falar sobre coisas. Sabe que uma vez eu ouvi a expressão assim, escrevi cartas para não serem lidas. Na situação, no contexto, a pessoa estava com uma situação conturbada com uma outra pessoa e ela, na terapia, foi estimulada a escrever cartas. Porque ali ela botou tudo pra fora, não sei o quê. E depois rasgou a carta, aliviou o coração, tava tudo bem. Isso. Então, né? Eu adoro, cara. Eu adoro. E aí eu faço comparativos de vida, assim, porque hoje, quando a gente pega, por exemplo, esse nosso bate-papo, isso é um fragmento daquilo que a gente é. Porque eu não vou conseguir, numa conversa contigo, te mostrar tudo que eu sou. Tu é a mesma forma, ninguém aqui. Agora, quando tu vai pro texto, tu tem a oportunidade de te expor um pouco mais. O vídeo, ele acaba sendo muito, eu acho que assim, numa era de vídeos, como a gente está vivendo, o vídeo é fragmento, o vídeo é recorte. Ninguém assiste um podcast de ponta a ponta, vou dizer, é um número muito baixo de pessoas. Agora, o texto, eu acho que é onde tu consegue compilar, ser um pouco mais verdadeiro e não ter medo de expor aquilo que tu pensa. Então, a minha segunda newsletter, e é uma base muito pequena, isso é um projeto meu, tá? 100% meu, querendo falar com pessoas que eu gosto. Como que eu consigo fazer uma analogia de tênis, que é um esporte que eu adoro, com o que eu faço enquanto empreendedora? Sei lá, vou falar sobre música, aparentemente a próxima newsletter vai ser sobre culpados inocentes aqui. Cara, como que eu consigo explicar que tu conheceu uma banda que foi nanica como Culpados Inocentes, que tocou uma música Chuck, que era um negócio absurdo, ela é capaz de envolver anos mais tarde essa sala no ponto de, a gente se conecta por isso. Então é muito sobre isso, assim, eu uso o texto como uma forma de conexão muito sincera, e é muito engraçado que numa era de ChatGPT, inteligência artificial, eu escrevo os meus textos. Eu brigo com o ChatGPT para correção do meu texto. Mas brigo, assim, eu fico horas e horas, porque às vezes quando eu peço simplesmente para corrigir a gramática, ele não consegue corrigir onde eu quero. Então é legal porque, de novo, cara, ali sou eu mesmo.
E o legal é porque o que tu sentiu quando tu conheceu a banda, quando tu foi num show, aquilo que tu sentiu, tu nunca vai esquecer. E é isso que te faz dar a sensação de, cara, isso é bom, né? E é isso que tu quer levar pra Gramado, é isso que... né? É bacana, assim como eu gosto muito de estudar, experimentar e conhecer vinícolas, vinhos, eu gosto desse mundo da enologia. E às vezes, de novo, tu outro vinho, tudo, não, nem sempre é tudo igual. Tem vinícolas que a gente tem um carinho maior porque a gente teve um atendimento diferenciado, ou o pessoal que é lá, que colhe a uva, que veio falar com a gente, mostra como é que faz. Eu conheci o seu Zé, né? Cara, assim, ó, quando é que eu ia ter oportunidade, daqui a pouco, numa grande empresa, que tudo é automatizado, Não, eu queria conhecer o seu Zé, que tá lá na parreira, que tá com as mãos todas, que eu vi, sabe? É sobre isso. É sobre isso. E é esse encantamento que a gente quer passar. Essa coisa genuína, né? Porque por mais gigante que a Gramado se torne, ela tem essa essência de proximidade. Total. E isso que é o encantamento. E isso eu não quero perder. E tu nunca me falou, isso eu senti. Não, eu nunca quero... E que bom que é perceptível, assim. Hoje, por exemplo, a gente estava conversando com uma startup que deve voltar com a gente em 2026, e ela me falou sobre o bot que a gente estava utilizando para atendimento. E puta, me incomodou pra caramba eu saber que eu estava com um bot de atendimento. Eu entendo que algumas tecnologias elas são extremamente necessárias, mas existem outras tecnologias que elas não são para todos. Por mais que eu seja um evento tech, bot para atendimento não é o que... Pô, mas como assim? Cara, eu acredito de verdade que muda a experiência de alguém na Gramado Summit é o atendimento humanizado. A ponto de que tu sabe com quem tu tá falando e tu tem o telefone da pessoa que tu precisa conversar. Isso eu acho incrível. E aí quando eu pego, por exemplo, e não que tu não use ferramentas de automatização de atendimento como suporte, tá? Mas eu pego muito case tipo Nubank. O que faz o Nubank ser diferente? Atendimento, cara. Atendimento é uma coisa muito legal, porque é meio que tu democratizou uma coisa que era exclusiva de cartões black em bancos que tinham o telefone do gerente de conta para um aplicativo que tu consegue resolver de forma muito rápida, mas tem essa percepção de que aquela pessoa está ali por ti. Sim, existe muita automação, sim, existe muito, mas a forma como tu entrega isso é quase como de uma forma humanizada, sabe? E isso é muito interessante. Então, hoje quando ele fez uma crítica sobre a questão do bot que a gente utilizou, eu fiquei assim, puta, cara, acho que a gente não acertou a mão. Talvez no meu negócio, como eu não tenho escala de pessoas até o dia do evento, até os dias ali que precedem, eu posso fazer 100% humanizado. Eu posso criar o bot só ali pro período do evento. Antes eu posso colocar um ser humano porque eu consigo ter tranquilidade de atendimento e não me representa custo. Isso aí, muito bem. E pra gente finalizar, porque senão a gente ia conversar a tarde inteira, eu queria falar sobre estudos que já foram feitos que indicam que pessoas socialmente isoladas têm um maior comprometimento em relação a doenças cardiovasculares e de funções cognitivas. Por outro lado, está comprovado que conexões humanas aumentam a imunidade e a longevidade. Queria que tu pensasse se isso quer dizer, poderia significar que a Gramado Summit pode vir a ser um grande laboratório ou uma grande área de tratamento ou prevenção, já que muitas conexões acontecem lá? Olha, eu acho que sim. Já tinha pensado sobre essa ótica? Eu não tinha esse conhecimento sobre esses estudos, mas tem uma coisa que eu defendo muito e é quase uma incoerência, né? Tu tem um evento de inovação e tecnologia e tu obrigar as pessoas a virem 100% presencial, quando hoje tu já tem tecnologia para ter acesso a esse mesmo conteúdo de forma digital. Mas eu acho que quando tu fala sobre experiência, tu fala sobre conexão humana, tu tem algo muito mais valioso que traz uma série de benefícios que o digital não consegue entregar. E eu vou fazer uma analogia aqui de novo com música, tá? Hoje, tu pode pensa no teu artista favorito, tu pode ver ele de forma digital, tu pode ouvir ele de forma digital e tu pode ter uma experiência a mesma experiência, entre aspas, de quem vai num show. Mas por que tu vai no show? Não é sobre a música, não é sobre... é sobre o ver ao vivo, tá? Tu pode ver ao vivo no conforto da tua casa também. É sobre a experiência. Então, é sobre a experiência. Tu sair da tua casa e ir para um show é sobre a experiência.
Gramado Summit é sobre experiência. Então, se eu não consigo entregar de forma digital a mesma experiência que eu entrego no presencial, eu preciso forçar o presencial. Forçar o presencial é fazer com que as pessoas entendam que, independente do conteúdo que eu passo no palco, independente da feira de negócios que eu tenho, do ponto de vista das imagens, tem coisas que acontecem no corredor que só quem circula pelos corredores vai ter as histórias para contar. Então, isso, para mim, é o fator que muda por completo a Gramado Summit. Então, eu trouxe uma frase no início ali, Fê, que é como eu defino o Gramado Summit. A gente fez um manifesto em algum momento que finaliza de uma forma que é ninguém sai igual de uma Gramado Summit, e se tudo der certo, o mundo também nunca mais vai ser o mesmo. É sobre isso, cara. Aqui tu tem a essência do que a gente faz. Pessoas precisam se conectar cada vez mais, a gente tem que deixar essas bolhas de solidão que a gente está se colocando, pessoas precisam aprender a divergir. Então eu acho que no final do dia a gente é uma puta experiência legal de como a sociedade ela precisa se comportar. Então eu brinco internamente que a Gramado Summit é um mundo quase perfeito, né? Que durante 3 dias ele existe, porque querendo ou não, tu trata sobre assuntos extremamente importantes, a gente tenta, apesar de difícil essa palavra, democratizar o acesso à inovação, e as pessoas se conectam e lembram que, apesar de tudo, o ser humano está no ponto principal. E agora com essa pegada que a gente tem no Make It Human, tô encantada. Isso para mim é tudo que a gente fez é em cima de inteligência artificial. As imagens são inteligência artificial, o vídeo que a gente lançou... Mas é para pessoas. E curiosamente, se a gente fizer uma análise de como as empresas que estão na vanguarda da tecnologia, principalmente de movimentos voltados para a inteligência artificial, como que elas se posicionam? Lembrando o ser humano que o ser humano, ele importa. A Apple é mestre nisso. Ela bota um monte de tecnologia em tudo que é lugar. As propagandas da Apple é como essa tecnologia pode facilitar a vida de um ser humano e como... Eu vou dar um exemplo prático. Quando a Apple colocou o FaceTime no ar, que é o recurso que a gente tem hoje chamado de vídeo, uma das propagandas mais lindas era um senhorzinho pegando o telefone e não fala nada. Daí ele pegando o telefone, tentando entender e tal, e daqui a pouco ele faz uma ligação, deixa eu ver ela. Daí mostra que o ela é a netinha dele, que está em outra cidade. Então ele prova o porquê o FaceTime existe de uma forma muito prática, que é um vô ver a sua netinha pela primeira vez, e aí o que eles estão vendo? É do telefone e o FaceTime, mas não é sobre isso, é sobre estes pequenos momentos, e isso para mim é muito forte. E quem domina isso, cara, tá muito à frente do seu tempo, que eu acho que é o que a Gramado Summit faz, é lembrar que é um evento de inovação, mas é um evento que fala sobre gente. E é por essa experiência toda, por isso que gera na gente essa sensação e essa emoção que não pode morrer a ideia do Palácio dos Festivais. Não, eu tô tentando muito fazer isso ser viável, assim, eu tenho... Alguma coisa em relação a isso tem que acontecer. Eu acho que sim, e pelo que representa ali o Palácio dos Festivais. Mas esse ano a gente teve, que eu te falei, a gente conseguiu trazer música pra dentro, então o Teddy Correia do Nenhum de Nós tocou, o Marco Túlio do Jota Quest tocou, claro, o Vini Neto tocou, puta, o Luiz, como é que é o nome do menino que cantou com o Vini? Tássio. Cara, na abertura, um cara genial, um músico de uma qualidade tão absurda. Eu imagino muito fazer alguma coisa de abertura mesmo, de Gramado Summit por lá, que envolva um pouco de cultura e um pouco de inspiração, assim. Eu ainda não sei o que, mas tá no roadmap. E vai ser bem bonito. Daí é para 400 pessoas, né? É um evento fechado. Tudo bem. Vamos acabar logo, hein? Eu vou adorar compartilhar dessa ideia. Muito bom. Marcos, muito bom falar contigo. É muito bom falar com pessoas com mentes criativas, mentes abertas. E principalmente estando lá no que está acontecendo, né? Que está se criando em outros lugares e conseguir trazer aqui para Gramado, ou seja, aqui na cidade do lado. Não importa onde tu esteja, tu traz essa grandiosidade numa forma simples e isso é muito bonito. Continua assim e continua encantando com tudo que tu faz, que é muito bom. Impactou em mim, eu saí diferente de uma Gramado Summit, mais disposta a expor mais o meu trabalho, que eu nunca fazia isso, e funcionou super bem, eu tenho colhido muitos frutos desde então, e eu tenho certeza que tu vai impactar muito mais pessoas fazendo o que tu faz. Obrigado por terem vindo para cá, é sempre um prazer. Se quiserem vir aí, Gramado Summit está de portas abertas. Imagina, obrigada. Valeu.